Seguimos juntos e ao vivo aqui no Entre Nós, gente, agora voltando a falar sobre a violência naquela região em que o ciclista foi baleado, aquela imagem horrorosa que chocou a todos nós e uma família devastada, né? A gente convidou para conversar com a gente a Cíntia Curi. Ela tem uma página no Instagram que se chama Vivo no Brooklyn. Ela se mobilizou para protestar contra essa violência e já estamos com ela aqui na live, para quem está acompanhando também pela imagem. Eu quero te dizer boa tarde, Cíntia, obrigada por estar aqui conosco, falando sobre essa violência absurda em São Paulo e que não faltou alerta, né, Cíntia? Eu ouvi de várias pessoas e muitos ouvintes também mandaram mensagens aqui para a gente que não é um choque com algo novo, é um choque com uma violência que os moradores já vinham relatando que acontecia, que assaltos aconteciam nessa região frequentemente, né? É verdade. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Renan. Obrigada pelo convite. Na verdade, o assassinato do ciclista foi na região do Parque do Povo. Ele está mais para o lado do Itaim, mas essa onda de violência ela tem pego toda a nossa região. Então, aqui, Brooklyn, Moema, Campo Belo, Itaim, toda essa região vem sofrendo com essa onda de violência, já não é de hoje. A gente vem sofrendo os ataques de assaltantes em motos que vêm atrás do celular, isso já tem bastante tempo, e a coisa vai aumentando até chegar nesse grau. Então a gente teve uma série de ocorrências num espaço muito curto de tempo. Nós tivemos aqui no Brooklyn, na terça-feira, um rapaz que reagiu ao assalto e foi baleado. Era um homem musculoso, forte, ele conseguiu imobilizar o bandido e tomou o tiro quando imobilizou o bandido, deu sorte de não pegar nenhum órgão vital. Nós tivemos a situação do ciclista na manhã de ontem, e aí logo à tarde a gente teve a situação, logo à tarde não, ainda pela manhã, no fim da manhã, a gente teve outra situação aqui no Brooklyn mesmo, envolvendo um rapaz que estava de moto e que foi baleado também covardemente, da mesma forma, não chegou nem a ser abordado, ele foi baleado direto, que graças a Deus também conseguiu seguir com vida para o hospital. Mas assim, a gente não tem condições de viver numa situação dessas, onde você sai na rua com medo e podendo o tempo todo ser vítima desse tipo de crime que fica cada vez mais violento, né? A gente viu, sobretudo, esses dois casos que você falou, esses dois últimos, foram durante o dia, né? Um muito cedo, 6 da manhã, e o outro já perto do meio-dia. E essa região do Brooklyn, mesmo do Itaim Bibi, são áreas que são muito movimentadas, não são exatamente áreas desertas, sobretudo durante a semana. Fim de semana costuma ficar um pouco mais tranquilo algumas áreas. O que falta? Além para garantir a segurança dessas pessoas, você, quando sai pelas ruas, consegue observar policiamento? Poderia haver mais policiamento nas ruas? Qual a sua impressão como moradora dessa região? Como moradora, eu ando muito a pé e eu vejo, sim, bastante viaturas da polícia circulando pela região. É claro que se tiver mais, ajuda muito mais. A gente vê bastante câmeras de segurança espalhadas pela região. É claro que se tiver mais, também ajuda. E a questão, na minha visão, ela está um pouquinho além disso, né? A gente vê que foi a mesma dupla ou a mesma moto que participou dos dois crimes. Sim. E a gente tem visto isso com frequência. E a gente tem visto um cenário ainda mais grave. A gente tem visto que uma pessoa que foi presa mês passado volta a cometer crime na mesma região no mês seguinte. Então, a pessoa não fica na cadeia. Eu imagino, não sei, eu não entendo como e nem porquê, o roubo de celular tem se tornado um crime menos grave. E aí o bandido é logo liberado e ele continua cometendo crime, e ele continua nas mesmas regiões, e a gente se esforça para ter aí uma comunicação mais ágil entre os moradores, para se cercar de alguns equipamentos que possam ajudar, e nada está funcionando. Eu, de verdade, não sei te dizer qual seria a falha, o que precisa exatamente. A gente vem se debatendo aí, discutindo entre os moradores o que é que falta efetivamente, e a gente não tem uma resposta, porque não é uma questão isolada, olha, é só nesse bairro, é só nessa rua. Ela se disseminou por toda uma região, isso é muito preocupante. E a gente está falando aí, Cíntia, dessa região do Brooklyn, do Itaim,
mas assim, certamente tem outras pessoas escutando a gente em regiões que não são essa, em outras regiões da cidade, pensando, aqui está igual, né? Porque, infelizmente, a gente recebe relatos de roubo de celular. Eu, que moro na Zona Oeste, escuto muitas vezes de dentro do apartamento o grito. Você só escuta o grito. Quando você escuta o grito, que você escuta ladrão, ladrão, você já sabe que passou alguém, ou de moto ou de bicicleta, e roubou alguém, levou o celular de alguém que estava caminhando pela rua. Então, é muito frequente você escutar o grito, aí você escuta o grito desesperado depois da pessoa que foi. Mas se você está escutando o grito, não terminou nesse fato terrível como aconteceu com o ciclista. Você não escutou o tiro. Mas é horrível você estar dentro de casa e escutar o grito de que mais uma vez um ladrão atacou alguém enfim, levou o celular. Como é que faz? A gente vai viver com essa sensação de impotência, do tipo, os prédios todos têm câmera, você está dizendo que via policiamento, mas que pode reforçar, mas via policiamento. É essa sensação ruim que dá na gente de que a gente fica impotente, né, diante de tamanha criminalidade. Então, essa palavra que você usou, Adriana, é perfeita. Todos usam muito essa palavra quando me passam as informações dos crimes que recebo diariamente pelo Instagram. A gente se sente impotente, a gente sai na rua com medo, e antes a gente saía com medo a pé. Então as pessoas começaram a adotar medidas, saem sem a bolsa, usam um celular muito velho, não usa celular, sai só com alguma coisa, só com o que for absolutamente necessário, um documento e tal. Isso não adianta. Hoje a gente tem assaltante de celular roubando, quebrando o vidro para roubar do carro com o motorista dentro. A gente tem abordagens por todos os lados. Então, essa sensação de impotência, ela é muito grande mesmo, e a gente não consegue ver essa luz no fim do túnel, né, Adriana? A gente não consegue ver uma solução para isso. Aí você falou da Zona Oeste, tem uma pessoa que conversa muito comigo, que mora aqui no Brooklyn, mas que tem familiares na Zona Leste e que reclamam do mesmo problema. Então, a situação está muito disseminada, roubar celular virou um grande negócio. E aí, disso para a violência e para as vidas, né, para o roubo de vidas, foi um passo. A gente viu que as coisas foram ficando mais, os crimes foram ficando mais violentos, e agora já está na fase dos tiros mesmo. A gente ouve muito mais relatos de tiro. No início nós ouvíamos apenas ameaça, hoje já não é mais assim. E é ainda mais preocupante, ainda mais desesperador para o morador, né? É isso. Nós ouvimos Cíntia Cury, moradora da região do Brooklyn, que mobiliza aí a comunidade, cobrando mais ação de policiamento, de segurança. Enfim, a gente precisa vencer essa crise, porque é uma crise. Se o prefeito de São Paulo, se o governador do estado de São Paulo, que é quem é diretamente responsável pela polícia militar, pela segurança no nosso estado, mas se não tiver uma união de forças e eles não escutarem esse apelo da população, é uma crise de segurança na cidade de São Paulo. Não é normal, não é aceitável a gente sair de casa com medo e todos nós sem saber qual vai ser o próximo, qual é a vítima do dia, quais serão as vítimas do dia. Enquanto você fala, Cíntia, muitas mensagens chegando. Eu vou trazer uma mensagem, como eu falei, que não é só aí no Brooklyn, no Itaim, certamente está espalhado pela cidade. O Pedro escreveu: moro em uma região do centro, entre duas saídas da Estação da Luz. Toda noite escuto um grito de assalto. Então é isso, escuta de noite, escuta de dia, não tem horário, não tem lugar, e a gente acuado pelos bandidos. Então é uma crise. Se o governador e o prefeito não entenderem isso como uma crise, eles não estão conseguindo escutar o que a gente está dizendo, porque é uma crise. Nós estamos todos com medo. Eu me coloco absolutamente solidária a você e a todo mundo que está mandando mensagem aqui, porque é isso. A gente muda a rotina da gente com medo de ser vítima. Obrigada demais por ter falado com a gente, viu? Obrigado, viu, Cíntia? Posso fazer um convite, Por Adriana, favor. aproveitando a sua fala? No domingo, às 15h, nós vamos fazer uma mobilização da sociedade, dos bairros aqui da região. Nós vamos fazer uma manifestação na rua. Vai ser na Vereador José Diniz, na altura do 3.400, né, na esquina da Vieira de Moraes. Estão todos convidados. Nós vamos lá em paz pedir segurança e pedir o fim da impunidade. E quem quiser se unir a nós será muito bem-vindo. Obrigada, viu? Obrigado, Cíntia. Obrigada. Tudo de bom.